Nunca imaginei que uma noite comum se tornaria o capítulo mais doloroso da minha vida. O fogo começou discreto, mas em minutos devorou móveis, fotos e sonhos. Olhei impotente enquanto tudo que construí ia embora, e senti a terra sumir sob meus pés. As chamas cresceram tão depressa que não deu tempo de pensar. Gritei, corri, chamei por quem amava, mas o perigo não esperou. Vi janelas explodirem, cortinas em brasa e o calor que queimava não só a casa, mas minha calma, deixando apenas pânico e desespero. Tentar salvar algo virou um gesto impossível. Cada volta para dentro parecia selar meu destino, e mais incêndio, mais perda. Saí com o corpo tremente e as mãos vazias. Ali, na calçada, percebi o tamanho do que havíamos perdido e a sensação de orfandade pela nossa própria história. O som das sirenes chegou tarde, e os vizinhos assistiam sem entender. Alguns tentavam ajudar, outros apenas olhavam. Eu via rostos conhecidos refletidos nas chamas, e a impotência me esmagava. Perder um lar é perder parte de si, e aquilo me consumia por inteiro. Na madrugada, sentado sobre caixas emprestadas, senti a dimensão da tragédia. Não era só o telhado ou os móveis, era a coleção de memórias que se foi. Cada objeto tinha voz, e eu ouvi-las calarem. O futuro parecia incerto, e a estrada para recomeçar parecia sem fim. Quando a fumaça diminuiu, restaram apenas destroços e cheiro de queimado. Caminhei entre escombros, recolhendo lembranças que o fogo poupou só em fragmentos. A vista do que restou era um filme de perda que insistia em passar, sem pausa, dentro da minha cabeça. Amigos apareceram com roupas, alimentos e palavras. A ajuda foi um remédio amargo, inconfortável e lembrava da magnitude do prejuízo. Apesar das mãos estendidas, eu me via sozinho diante do desafio de reconstruir não só uma casa, mas um sentido de lar que parecia irreparável. Durante dias, a angústia não me deixou. À noite, sonhava com chamas e acordava suando. O menor barulho me fazia olhar para trás, esperando ver a casa intacta. Era uma sensação de luto sem caixão, onde a dor ocupava o espaço que antes era preenchido por fotos, aromas e risos. Ao buscar documentos, percebi o quanto era frágil nossa organização. Papéis queimados, registros perdidos, memórias que se transformaram em cinzas. Entendi que, mais que objetos, perdi referências que sustentavam minha vida. A burocracia virou um obstáculo adicional ao sofrimento. Num gesto simples, um vizinho me ofereceu um colchão para dormir. Aceitei com gratidão e vergonha. A sensação de pedir ajuda pela primeira vez foi humilhante e libertadora ao mesmo tempo. Aprendi que pedir não diminui o homem, apenas revela sua humanidade em dias escuros. O processo de recolher o que era possível demorou semanas. Cada objeto encontrado gerava memórias intensas, a xícara do café, a caneca do meu pai, a carta de amor amarelada. Esses fragmentos eram agora tesouros que lembravam um passado que parecia distante e, ainda assim, vivo. Conversas com familiares misturavam consolo e choque. Alguns queriam seguir em frente, outros paravam em cada detalhe perdido. A divisão nas emoções era natural, e percebi que o luto se manifestava de formas diferentes: raiva, tristeza profunda, descrença e, aos poucos, aceitação. Foi preciso lidar com fornecedores, seguros e promessas vazias. O mundo prático exigia respostas rápidas, orçamentos, papéis. Enquanto minha cabeça girava entre o que havia perdido e o que precisava ser reconstruído, aprendi a colocar ordem no caos e a transformar angústia em ação. No meio do desespero, encontrei um momento de silêncio que me ajudou a refletir. Percebi que, apesar de tudo, eu estava vivo. Essa simples constatação virou uma âncora para minha mente. Era o ponto de partida para entender que reconstruir seria um processo lento, porém possível. Comecei a anotar prioridades, documentos, roupas, um teto provisório. Planejar deu sentido às minhas manhãs.
Cada pequeno avanço, uma doação aceita, uma peça substituída, um contato resolvido, se transformava em combustível para continuar apesar do cansaço e da dor que insistia em permanecer. Senti na pele o apoio de desconhecidos e a força de amigos antigos. Uma corrente de solidariedade surgiu de maneira surpreendente: refeições, roupas, doações. Isso me fez perceber que, mesmo perdido, havia uma rede disposta a me ajudar a erguer os primeiros alicerces de um novo começo. Depois do incêndio, acordei para um silêncio que doía. O calor da perda se instalou no corpo e na alma, e eu percebi que nada voltaria a ser como antes. Precisava respirar fundo e encontrar forças para tomar a primeira decisão de recomeçar de verdade. Na manhã seguinte, revi os rostos que me apoiaram. Amigos e vizinhos apareceram com doações e palavras, mostrando que, mesmo nas piores horas, somos cercados por mãos que ajudam a erguer. Aquela solidariedade acendeu em mim a vontade de lutar por reconstruir. Passei dias indo e voltando ao terreno onde estava minha casa, catando fragmentos que escaparam ao fogo. Cada objeto resgatado parecia um pedaço da minha história perdido e recuperado ao mesmo tempo. Aprendi a valorizar até o menor sinal de memória preservado. Enquanto planejava os próximos passos, percebi que a burocracia era um monstro à parte: orçamentos, seguros, documentações. Era preciso enfrentar essa área técnica com paciência e determinação. Aprendi que reerguer requer cabeça fria além do coração queimado. Procurei ajuda profissional para colocar ordem nas finanças e entender opções de reconstrução. Conversar com especialistas trouxe clareza e tirou um peso da minha mente. Aos poucos, a montanha de problemas parecia ter rotas possíveis, desde reformas temporárias até reconstrução completa. Uma ONG local ofereceu apoio para móveis básicos e roupas. Vi pessoas me olhando sem pena, mas com respeito. Aceitar ajuda não foi fácil no começo, ou senti vergonha, mas compreendi que humildade é diferente de derrota. Aceitei a mão estendida e segui com gratidão e foco. Durante as noites em claro, comecei a escrever minhas memórias. Colocar em palavras ajudou a organizar a dor e, ao mesmo tempo, a me reconectar com o sentido da minha vida. A escrita virou um refúgio que me permitiu transformar sofrimento em relato e aprendizado. Conversei longamente com minha família sobre prioridades. Decidimos juntos o que recuperar primeiro: documentos, fotos digitais, objetos afetivos. Essa sintonia familiar trouxe conforto. Percebi que, mesmo sem paredes, havia uma casa feita de relações que me sustentava nos dias de sombras. Comecei a sonhar com um novo lar, não igual ao antigo, mas com significado renovado. Pensei em espaços abertos, luz natural, simplicidade funcional. Essa visão deu um norte para as escolhas e me fez acreditar que uma nova etapa, mais alinhada ao que sou agora, era possível. Reforçar minha saúde mental virou meta. Voltei às consultas com terapeuta e pratiquei exercícios para reduzir a ansiedade. O cuidado com o corpo passou a caminhar junto com o cuidado da mente. Entendi que reconstruir uma casa também inclui cuidar de quem habita nela, com paciência. Nos finais de semana, alguns amigos ajudavam a limpar o terreno e a separar materiais reaproveitáveis. O trabalho manual foi terapêutico: sujar as mãos para erguer algo novo trouxe sensação de progresso. Cada tijolo removido e cada prego colocado significavam passos rumo ao recomeço. Uma vizinha trouxe um álbum de fotos antigas que encontrei entre os escombros. Ali estavam imagens de momentos que achei perdidos: sorrisos, festas, datas importantes. Reviver foi doloroso, mas também curativo. A presença das memórias me lembrou de quem eu realmente sou. A reconstrução exigiu escolhas financeiras difíceis. Aprendi a priorizar o essencial, negociar preços e buscar alternativas mais econômicas. Essa disciplina financeira se somou ao emocional, fortalecendo minha capacidade de tomar decisões com mais clareza e menos impulso. Em meio ao trabalho, redescobri hobbies que havia deixado de lado. Voltei a tocar violão, a cozinhar pratos simples e a caminhar ao ar livre.
Essas pequenas rotinas devolveram alegria, mostrando que, mesmo após perda enorme, pequenos prazeres intensificam a vida e sustentam a esperança. Com o passar dos meses, algumas coisas começaram a voltar ao normal. Não como antes, mas com nova forma. Amigos visitavam e celebrávamos pequenas conquistas, o primeiro cômodo pronto, a primeira refeição na nova cozinha improvisada. Cada vitória alimentava minha fé no futuro. Olhei para trás e vi que o incêndio, por mais devastador, também havia me ensinado sobre prioridades, resiliência e gratidão. Aprendi que perder pode significar ganhar outra perspectiva de vida, e que a verdadeira casa é feita de relacionamentos e escolhas que damos todos os dias. As primeiras noites depois do incêndio foram um tormento. Eu fechava os olhos e ainda via as chamas devorando tudo. Acordava suado, com a sensação de estar preso em meio à fumaça. Era como se o fogo tivesse se instalado também dentro de mim. Para tentar dormir, eu contava cada respiração, me lembrando que ainda estava vivo. Mas a solidão do quarto provisório pesava. O silêncio só era quebrado pelo som da minha própria ansiedade, que parecia gritar mais alto que qualquer incêndio. Um dia, caminhando sem rumo pela cidade, encontrei uma praça cheia de crianças brincando. A alegria delas contrastava com meu vazio. Parei por alguns minutos, e pela primeira vez desde a tragédia, senti que talvez ainda houvesse esperança. Foi nesse instante que percebi que a vida não tinha acabado com as chamas. Eu estava de pé, respirando, e isso já era um privilégio. Pensei em quantas pessoas perderam a vida em tragédias semelhantes, e agradeci, mesmo em meio à dor. Encontrei uma pequena biblioteca comunitária. Os livros estavam ali, gratuitos, esperando mãos curiosas. Peguei um exemplar sobre reconstrução de vidas após perdas. Cada página parecia conversar diretamente comigo, guiando meus pensamentos. As histórias que li falavam de pessoas que perderam tudo em guerras, enchentes, acidentes. E mesmo assim, elas se reergueram. Aquelas páginas plantaram em mim uma semente e, se eles conseguiram, talvez eu também pudesse. Comecei a escrever um diário. Coloquei no papel cada lembrança, cada dor, cada esperança. Era como se a caneta abrisse espaço para que meu coração respirasse. Escrever virou meu refúgio e também minha forma de conversar comigo mesmo. Nesse diário, escrevi e perdi minha casa, mas não perdi minha capacidade de sonhar. Perdi objetos, mas não perdi a vida. Se o fogo me arrancou o passado, talvez esteja me oferecendo a chance de criar um futuro melhor. Com esse pensamento, voltei à praça. Dessa vez, não apenas observei, mas sentei no banco e deixei o sol bater no meu rosto. O calor era diferente das chamas e não queimava, aquecia. Era como um abraço silencioso da própria vida. Um senhor se aproximou e puxou conversa. Ele contou que também havia perdido a casa anos antes, em uma enchente. Disse que, com ajuda, conseguiu recomeçar. Suas palavras soaram como um lembrete de que eu não estava sozinho. A história dele me deu coragem. Se alguém que enfrentou águas furiosas conseguiu reconstruir tudo, eu também poderia erguer algo novo sobre as cinzas. Talvez a vida estivesse apenas me desafiando a encontrar outro caminho. Decidi procurar ajuda psicológica. Foi difícil admitir que eu não estava conseguindo sozinho, mas a terapia me mostrou novas formas de enxergar o que aconteceu. Ali, descobri que a dor não precisava ser um peso eterno. Na terapia, aprendi a diferenciar o que eu havia perdido do que ainda restava. Minha memória, minha força, minha capacidade de amar estavam intactas. A chama que consumiu minha casa não era forte o bastante para levar minha essência. Com o tempo, comecei a sonhar novamente com um lar. Não precisava ser igual ao antigo. Queria apenas um espaço onde pudesse sorrir, receber amigos e, acima de tudo, me sentir em paz. Esse sonho reacendeu em mim a vontade de lutar. Ao reler meu diário,
percebi uma mudança. Antes, eu só escrevia sobre perdas e dores. Agora, minhas palavras falavam sobre esperança, gratidão e novos caminhos. Era como se cada página fosse um tijolo na construção do meu futuro. Olhei para o céu numa tarde vermelha de pôr do sol. Pensei, o fogo levou o que eu tinha, mas não levou quem eu sou. Senti uma paz silenciosa dentro de mim. Foi nesse instante que percebi que eu já havia começado a reconstruir. Ao acordar em um quarto simples cedido por vizinhos, senti que minha vida estava em suspenso. Eu não tinha nada, mas ao mesmo tempo ainda tinha a mim mesmo, minha história e uma vontade imensa de recomeçar. Recebi mensagens de conhecidos que eu não via há anos. Pessoas que souberam da tragédia se ofereceram para ajudar. Era como se o fogo tivesse iluminado laços esquecidos, reacendendo amizades antigas. Um amigo de infância apareceu com roupas, calçados e até uma mochila nova. Ele me disse: "Você perdeu a casa, mas não perdeu quem você é." Essas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias. Enquanto caminhava pelas ruas, percebi como o mundo parecia o mesmo, mas dentro de mim tudo havia mudado. Era estranho pensar que, apesar da perda, eu estava descobrindo forças que nunca soube ter. Uma senhora que morava perto me trouxe comida caseira. Ao entregar o prato, ela disse: "Sei que não posso devolver o que você perdeu, mas posso oferecer um pouco de carinho." Eu quase chorei. Naquela noite, olhando para o teto improvisado onde dormia, percebi algo incrível. Pela primeira vez em anos, não estava preocupado com contas, papéis acumulados ou coisas materiais. Eu estava leve. A ausência das minhas coisas me fez enxergar quanto tempo eu gastava cuidando de objetos que não importavam de verdade. O fogo destruiu meu mundo material, mas abriu espaço para o que era essencial. Decidi escrever em um caderno simples que ganhei, em cada dia, uma reflexão sobre o que o incêndio tinha me ensinado. Descobri que transformar dor em palavras me ajudava a compreender meu renascimento. Ao caminhar pelo terreno queimado da minha casa, não vi apenas cinzas. Vi a chance de construir algo novo, mais simples, mais cheio de significado. Cada pedra era um convite para recomeçar com sabedoria. Uma ONG local me procurou oferecendo apoio psicológico gratuito. Aceitei, e nas primeiras sessões percebi como eu precisava falar, colocar para fora o peso do que carregava. Foi libertador desabafar. O psicólogo me disse: "Você perdeu muito, mas não perdeu sua capacidade de amar e de criar novas memórias." Essa frase me fez entender que minha vida não tinha terminado, ela apenas tinha mudado. Com a ajuda de vizinhos, comecei a limpar o terreno. Era cansativo, mas simbólico, e cada pedaço de entulho removido representava um peso tirado da minha alma. Era como se eu também estivesse me reconstruindo. Um dia, encontrei entre as cinzas um objeto intacto, uma pequena fotografia da minha família sorrindo. Senti um arrepio. Era como um sinal de que nem tudo havia se perdido para sempre. Segurar aquela foto foi como resgatar a esperança. Mesmo sem paredes, móveis ou roupas, percebi que lembranças e sentimentos não podem ser destruídos pelo fogo. Estavam vivos dentro de mim. Os dias foram passando e percebi que o incêndio tinha sido, paradoxalmente, um divisor de águas. Perdi quase tudo, mas estava ganhando algo muito maior, clareza sobre o que realmente importava. Naquele momento entendi que meu recomeço não seria apenas físico, mas também espiritual e emocional. Eu estava pronto para deixar para trás não só as cinzas da casa, mas também as do meu coração. Comecei o 5º mês após o incêndio com um plano claro: levantar paredes simples, seguras e cheias de significado. Reuni orçamentos, listei materiais e estabeleci prazos curtos. Eu precisava transformar a ansiedade em ação disciplinada, passo a passo, sem atropelos. Contei cada moeda com rigor. Vendi eletrônicos antigos, aceitei bicos e negociei descontos.
descobri que planejamento financeiro também é autocuidado, manter a cabeça fria, registrar gastos e celebrar pequenas economias virou parte do meu tratamento emocional. A primeira compra foi simbólica, um martelo novo. Ao segurá-lo, senti que minha mão reencontrava propósito. O som do metal batendo na madeira era música de recomeço. Não era força bruta, era ritmo, foco e paciência para construir algo honesto e durável. Vizinhos se organizaram em mutirão de sábado. Cada um trouxe algo, ferramentas, experiência, garrafas d'água. Aquela cena me ensinou que casa não é só parede, é vínculo. O terreno ecoava risos e instruções, e minha esperança ficou de pé junto com os primeiros caibros. Implementei medidas de segurança rígidas. Extintores acessíveis, fiação revisada, rotas de fuga sinalizadas. Aprendi com o passado e decidi não repetir erros. Segurança não é gasto, é fundamento. Dormi melhor sabendo que cada tomada respeitava a norma e consciência. No fim da primeira semana de obra, percebi algo profundo e minha energia voltou. Estava cansado, mas inteiro. O corpo doía, porém a mente agradecia. O trabalho físico expulsava fantasmas, e o suor lavava medos que eu carregava desde a noite do incêndio cruel. A chuva chegou testando nossas estruturas. Coberturas provisórias cederam em alguns pontos, mas reagimos rápido. Ajustamos lonas, reforçamos travas e aprendemos com os vazamentos. Falhas não eram fracassos, eram professores exigentes apontando rotas de melhora. Recebi doações de uma ONG, portas reaproveitadas, janelas em ótimo estado e tintas. Recusar por orgulho teria sido tolice. Aceitei sorrindo, porque sustentabilidade e cooperação andam juntas. Cada peça reutilizada contava uma história que agora se juntava à minha. Nos intervalos, eu tocava violão para a equipe. 3 acordes bastavam para aquietar a ansiedade. Música foi meu remédio silencioso, ou lembrava que beleza pode nascer do cansaço. Entre um solo tímido e outro, a parede subia, e minha autoestima subia junto com ela. À medida que os cômodos tomavam forma, desenhei um estúdio simples para trabalhar. Uma mesa perto da janela, boa ventilação e prateleiras funcionais. Queria um espaço enxuto, que favorecesse o essencial, o foco, criatividade e tempo de qualidade com quem amo. Voltei à terapia para sustentar o ritmo. Não queria que a pressa virasse inimiga. Conversar semanalmente alinhava expectativas e ajustava limites. Aprendi a dizer não quando o corpo pedia pausa, e a dizer sim para ajuda quando o orgulho teimava em gritar. No calendário, marquei metas realistas, fundação concluída, elétrica instalada, pintura final. Cada cheque era um brinde à persistência. Comemorar marcos virou regra, porque resiliência se alimenta de vitórias discretas, repetidas, colocadas uma a uma. Transformei a cozinha em símbolo de renascimento. Fogão seguro, detector de fumaça, panelas necessárias. Nada de excessos. O aroma do primeiro café no novo espaço me emocionou. Entendi que conforto verdadeiro mora nos cuidados, não nos acúmulos. Criei uma rotina preventiva, inspeções mensais, manutenção dos extintores, revisão de fiação. Ensinei amigos e vizinhos sobre rotas de fuga. Prevenção compartilhada salva vidas. Minha tragédia virou compromisso comunitário com segurança e responsabilidade. Nos dias de desânimo, reli anotações do começo da jornada. Ver a distância percorrida aquecia meu espírito. O homem que saiu das cinzas hoje caminha ereto. Não por heroísmo, mas por constância. O segredo esteve na repetição paciente do que funciona. Ao entardecer, sentei na varanda recém-inaugurada e vi a luz dourada tocar as paredes claras. Respirei fundo, agradeci em silêncio e prometi honrar quem me ajudou. O que começou em perda se converteu em propósito, e viver com simplicidade, presença e cuidado. Naquela manhã, acordei com o coração apertado, sentindo que algo estava prestes a mudar. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca,
como se guardasse segredos que eu ainda não estava pronto para enfrentar. Enquanto tomava meu café, percebi a carta sobre a mesa. Não estava ali na noite anterior. O papel amarelado e a caligrafia antiga me fizeram estremecer. Quem teria deixado aquilo? Abri o envelope com mãos trêmulas e li as primeiras palavras. Eram de meu avô. Mas ele já tinha partido há tantos anos. Como aquela carta poderia ter surgido agora? A mensagem falava de arrependimentos, escolhas difíceis e de um segredo enterrado junto com a história da família. Cada frase parecia me puxar para dentro de um passado que eu não conhecia. Meu avô mencionava um quarto escondido na antiga casa. Um espaço que jamais havia sido mostrado a ninguém, guardando objetos e lembranças que poderiam mudar o rumo da nossa vida. A sensação era de que ele falava comigo diretamente, pedindo que eu fosse até lá. Meu coração disparava com a mistura de medo e curiosidade. Era como receber uma missão do além. Decidi não perder tempo. Peguei as chaves, respirei fundo e parti rumo à velha casa da família, aquela que sempre carregara uma aura misteriosa, como se seus muros respirassem histórias. Ao entrar, o cheiro de madeira envelhecida e poeira tomou conta. A cada passo, meus olhos buscavam sinais de um espaço secreto. Eu sentia que a resposta estava bem diante de mim. Passei os dedos pelas paredes, tentando identificar alguma fenda ou marca que denunciasse o quarto oculto. Depois de horas explorando, notei algo estranho atrás de um armário antigo. Havia uma divisão imperfeita na parede, como se escondesse algo. Meu coração acelerou imediatamente. Empurrei o armário com esforço. A poeira levantou-se como uma nuvem, revelando uma pequena porta oculta. Trancada, mas ainda firme. Aquilo parecia saído de um livro de mistério. Corri até a caixa de ferramentas e encontrei uma chave enferrujada, esquecida no fundo. Tentei encaixá-la na fechadura e, para minha surpresa, ela girou com um estalo seco. A porta se abriu lentamente, revelando um corredor estreito e escuro. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo era real, e meu avô realmente havia guardado algo naquele espaço. Caminhei com passos cautelosos, iluminando o caminho com a lanterna do celular. As paredes úmidas revelavam marcas antigas, como se aquele lugar tivesse sido esquecido por décadas. No final do corredor, encontrei uma sala pequena, repleta de caixas de madeira e baús fechados. A poeira denunciava que ninguém havia tocado naquilo por muito, muito tempo. Aproximei-me de um dos baús, com esforço, consegui abrir a tampa. Lá dentro, repousavam fotografias antigas, diários amarelados e objetos que pareciam carregar segredos inconfessáveis.